Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Então, beleza. Agora o mapa de diagramas de fase, tudo bem? É um mapa bem complexo aí, como eu já disse. Novamente aqui as indicações, né, de material complementar, aula 22 da minha playlist de Química Básica e aula 23 com 7 exercícios. Tem mais exercícios soltos que eu vou atualizando sempre essas playlists, elas são sempre atualizadas. Então beleza, tá aqui o diagrama de fases. Nossa, que bagunça, que é isso? Eu não tô entendendo nada. Então vamos lá, vamos por partes. A gente começa aqui no 1, tudo bem? Então a gente tem que entender que região é um lugar aqui nesse diagrama de pressão por temperatura, onde a substância vai ser estável naquela condição de temperatura e pressão. Então, por exemplo, água. Água a 30 graus e 1 atmosfera, qual que é a condição estável dela a 30 graus e 1 atmosfera? Líquida. Então, por exemplo, toda essa região representa condições, pontos de pressão e temperatura que uma substância é líquida. Aqui a gente vamos pensar na água. Então a gente teria temperatura aqui de 30 graus, por exemplo, aqui nesse valor, nessa parte aqui de baixo do gráfico, ela sobe e aí a pressão de 1 atmosfera vem aqui. Então o ponto 1 atmosfera, 30 graus Celsius, ele cai nessa região que é toda a região onde a substância água estaria líquida. Agora você pega menos 30 graus e pressão de 1 atmosfera. Então a gente assumiu que aqui é a pressão de 1 atmosfera. Menos 30 graus, eu não coloquei aqui porque esse é um gráfico genérico. Por exemplo, estaria aqui, menos 30, aí você sobe na temperatura de menos 30, na pressão de 1 atmosfera, cai na região sólida. Então a água, a menos 30 e na pressão de 1 atmosfera, a fase mais estável dela é sólida. Mas quer dizer que a substância não pode existir em outro estado físico? Por exemplo, aqui 1 atmosfera, no nosso imaginário, vem aqui 1 atmosfera e 30 graus Celsius. A água, na nossa condição aí, ambiente, né, 27 graus Celsius, 25 graus Celsius em 1 atmosfera, ela pode estar gasosa? Pode, mas o mais estável para ela é estar na forma líquida. Então isso é importante, a gente está começando aqui, ó, a entender que região significa a fase mais estável nesse par de pressão por temperatura. A gente viu isso para a água aqui no estado líquido e no estado sólido, beleza? Certo. As linhas representam a coexistência de fase. Então, por exemplo, a curva da água, aqui tem duas linhas amarelas, eu já vou explicar por quê. Esquece primeiro essa linha tracejada e vamos focar só nas linhas aqui amarelas, ó, contínuas. A linha, ela tá dividindo duas fases. Então, por exemplo, essa linha divide a fase sólida com a fase líquida. A água, a 1 atmosfera e 0 graus, então aqui na temperatura de 0 graus, veio aqui 0 graus e 1 atmosfera, a água está sobre essa linha. O que isso quer dizer? Que a água ela coexiste no sólido e no líquido. Então vai ter ali gelo e água e coexiste. Se eu tiver a temperatura de 5 graus e 1 atmosfera, aquele gelo começa a derreter. Se eu tiver menos 5, aquela água líquida começa a solidificar. Mas a 0 graus 0 graus e 1 atmosfera e não está sendo fornecido calor, você pode pensar no ambiente água com gelo derretendo, mas você está num lugar que não está sendo fornecido calor ali para aquele sistema água e gelo e não está sendo removido calor. Ele está isolado termicamente. Ele vai ficar o quê? Vai coexistir ali por muito tempo as fases sólida e líquida. Então a linha é o quê? Coexistência de fase. E essa linha aqui que divide sólido e vapor? Coexiste sólido e vapor ao mesmo tempo. Nossa, sólido e vapor coexistindo? Sim. A gente vai ver que as substâncias, todas as substâncias podem sublimar dependendo da condição de pressão. E essa linha amarela aqui é a coexistência do líquido com o vapor. É importante, pessoal. Fases, a gente não tem só sólido, líquido e vapor para estudar
aqui no nosso diagrama de fases. Na aula 22 eu comento com mais detalhes, mas a gente tem sólido, líquido, vapor, tem a fase gás e tem a fase fluido supercrítico, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Essas são as 5 aí fases mais importantes para a gente entender, e a gente vai discutir a diferença de vapor e gás, beleza? As linhas aqui de coexistência, vapor e gás, não precisa você esquentar isso, que não interessa. Interessa essas linhas amarelas de coexistência, sólido, líquido, vapor e vapor sólido. Beleza? A seta, ela representa a transição de fase. Então eu tinha água, por exemplo, aqui, líquida a 1 atmosfera e 30 graus Celsius. Se eu fizer essa seta aqui, ó, água líquida a 1 atmosfera e 30 graus Celsius. Se eu diminuir a temperatura mantendo a pressão constante, então essa daqui é uma transição de fase, a seta representa uma transição de fase do líquido para o sólido. Como que chama essa transição do líquido para o sólido? Por resfriamento, solidificação. Então eu saí de 2 e fui para o 1. Então 2 para 1 é a mudança solidificação. Esses números estão aqui para facilitar. Agora, se eu sair de 1 e ir para 2, eu estou saindo do sólido e indo para o líquido. Essa transição de 1 para 2, ela é a pressão constante. Por quê? Porque a pressão está aqui, ó, a pressão não varia. Tem uma linha, a pressão, por exemplo, de 1 atmosfera, continua constante. Mas eu saí de menos 30 e fui para mais 30. O que que eu fiz? Eu fundi, eu derreti, eu saí do sólido e para o líquido. Aí eu tenho também as transições por variação de pressão. Então, por exemplo, eu tenho um líquido, água a 30 graus Celsius e 1 atmosfera. Vamos supor que essa região 3 é isso. Água líquida a 30 graus Celsius e 1 atmosfera. Aí o que que eu faço? Eu diminuo a pressão. Eu coloco ela dentro de um frasco e expando, aumento o volume desse frasco. Por exemplo, uma seringa, eu puxo o êmbolo da seringa, aumento o volume e a pressão ali dentro diminui. O que que vai acontecer? O líquido ele vai chegar na fase aqui, na linha de transição, aquela água líquida a 30 graus vai começar a ferver dentro da seringa. Você pode fazer isso. Você pega a água, sem agulha, tá? Pega a água, coloca um pouquinho dentro da seringa e tampa a ponta. Água a 40 graus, vai para facilitar um pouco. Água a 40 graus dentro da seringa, sem agulha, você tampa a ponta e puxa. Quando você puxar, o que você está fazendo? Você está reduzindo a pressão. Ela vai chegar nessa linha, vai entrar em ebulição dentro ali da seringa, vai entrar em ebulição a água e vai passar para a fase gasosa. Por quê? Porque ela está numa pressão reduzida. A mesma coisa você pode fazer com vapor de água, aumentando a pressão. Então você tem vapor, uma situação que você tem um recipiente com vapor de água, aumentando a pressão, ele vai condensar o vapor em líquido e vai formar vai ser essas transições aqui de fase, vaporização e condensação. Aqui já dá para a gente discutir a diferença de condensação e liquefação. O vapor, você consegue, olha só a diferença de vapor para gás. O vapor, a gente consegue comprimir ele, aumentar a pressão e ele ir para o líquido. O gás é um vapor aquecido, é um vapor em alta temperatura. Esse vapor em alta temperatura, que a gente chama de gás, se você aumentar a pressão nele, o que que vai acontecer? Ele não vai virar líquido, ele vira fluido supercrítico, que não é líquido. Então o gás, você não consegue condensar o gás, você não consegue pegar o gás e aumentar a pressão e ele passar para o líquido. Por exemplo, aqui na minha cidade de Jundiaí tem uma empresa que ela liquefaz gases do ar. Então o nitrogênio, a empresa quer obter nitrogênio líquido. Nitrogênio está aqui no ar, né, entre a câmera e meu rosto, entre a tela e o seu rosto. O nitrogênio, ele está aqui, ó, 30 graus, tudo bem, e 1 atmosfera. Vamos pegar essa linha aqui como se fosse 1 atmosfera. Teoricamente, é uma pressão diferente aí que a empresa faz, mas vamos supor que isso daqui é 1 atmosfera. Então, o gás nitrogênio, diferente da água, a 30 graus e 1 atmosfera, ele tá aqui, ó, ele tá como gás. Se você pegar ele e comprimir, ele não vai virar líquido. Para você transformar o gás nitrogênio que está no ar em líquido, você tem que reduzir a temperatura. Então ele só vai liquefazer por diminuição de temperatura. Às vezes, na verdade, a empresa ela faz uma coisa meio inclinada aqui. Ela faz um aumento de pressão e uma diminuição de temperatura. Então é mais uma transição de fase inclinada aqui. Mas para facilitar a vida, pensa que
o gás ele não condensa, ele não vai conseguir passar para a fase líquida só por aumento de pressão. Você tem que reduzir a temperatura para ele ir para a esquerda aqui, tudo bem? Tranquilo? Então esse é o diagrama de fases, olha a importância disso. E o vapor, essa transição de fase sólido-vapor, essa transição agora na diagonal, que eu falei que pode ter transições na diagonal, a transição sólido-vapor é sublimação. Qualquer substância, pessoal, pode sublimar. Então, olha esse diagrama aqui. Qualquer substância pode sublimar. Por que o gelo, a água líquida, não sublima? Porque ela está, por exemplo, pressão de 1 atmosfera. Ela está aqui em cima. Para você sublimar a água, pressão de 1 atmosfera, ela está em cima desse ponto que a gente chama PPT. O que é PPT? É a pressão do ponto triplo. Já vou comentar do ponto triplo, mas quando a pressão ambiente é maior do que a pressão do ponto triplo da substância, se você aquece ela, então você tem um cubo de gelo. Você aquece esse cubo de gelo, o que ele faz? Ele funde, ele não vai sublimar. Agora o CO2, o gelo seco, ele está aqui, ó. A pressão de 1 atmosfera para ele fica aqui. Por quê? Porque esse gráfico varia para cada substância. O gelo seco, a pressão de 1 atmosfera para ele fica aqui. Ele está sólido a 1 atmosfera e 30 graus Celsius. Desculpa. Ele está sólido ali, ele não quer ficar sólido. Na verdade, o mais favorável para ele a 1 atmosfera e 30 graus Celsius está como vapor, como gás. Mas você tem um cubo de gelo seco a 1 atmosfera, por exemplo, sólido, se você fornecer energia para ele aumentar a temperatura, como o ponto triplo dele é acima de 1 atmosfera, que ficaria aqui embaixo, ele consegue, o gelo seco, por ter o ponto triplo acima de 1 atmosfera, sublimar e sair do sólido e para o vapor. Então, por que o gelo seco sublima e a água só vai sublimar em pressão reduzida? Por causa dessa pressão do ponto triplo. O que é o ponto triplo, pessoal? Aqui, ó, juntou as linhas de coexistência de fase, juntou a linha sólido-líquido, juntou a linha líquido-vapor, juntou a linha sólido-vapor, tudo nesse encontro aqui. Esse aqui é o ponto triplo. Nesse ponto aqui, que se você encontra as 3 fases, coexiste o sólido, o líquido e o gás. Então é uma condição muito específica e de cada substância. Então a gente tem a pressão do ponto triplo, PPT, e a temperatura do ponto triplo, TPT. Essa pressão do ponto triplo, essa temperatura do ponto triplo é única e característica de cada substância. E aí, nesse ponto triplo, você tem um balão, e aí você tem forma gelo, vira líquido, aquele líquido ebule, ele começa a ferver ali, aí sai gás e o gás já vira sólido. É as 3 fases coexistindo, é muito legal. Então, beleza, entendemos aqui o principal do gráfico. Um outro ponto aqui também que é interessante você saber que existe, não aparece muito em vestibulares, é o ponto crítico. O ponto crítico é para você fazer essa transição aqui, gás, fluido supercrítico, líquido, fluido supercrítico, tudo bem? Aí você tem a pressão crítica e a temperatura crítica, para você sair do líquido, sair do gás e chegar nesse fluido supercrítico, que ele assume características fluidas ali, do líquido superfluido, do fluido supercrítico, ele tem características do líquido e do gás, é um estado diferentão. Beleza, então vimos isso, entendemos o que é região, entendemos o que é linha, entendemos o que é seta no diagrama de fases. Agora a gente vai entender aqui a diferença dessa linha preenchida e dessa linha pontilhada. A água, ela tem essa linha desse jeito aqui, ó, com a inclinação que a gente fala negativa. As outras substâncias, ela tem esse gráfico com a inclinação positiva. Então, por exemplo, essa região aqui que está azul, se fosse óleo de soja, ela estaria marrom, porque para o óleo de soja, essa curva é assim. E para o gelo seco, assim. E para o gás carbônico, assim. E para o gás nitrogênio, assim. E para o etanol, assim. Mas para a água, ela tem esse comportamento anômalo. Então, o comportamento anômalo da água, que a gente viu um pouquinho atrás e vai ver de novo em densidade, esse comportamento anômalo da água, aqui no diagrama de fases, ele se transcreve no gráfico com essa inclinação diferente. Isso aqui vai causar algumas propriedades. Por exemplo, se você pegar um líquido normal, que a gente viu, ó, aqui, ponto 3, para a gente já terminar esse mapa que já está ficando longo. Se você pegar água sólida e aumentar a pressão, ela vira líquida. Por quê? Ó, água sólida, essa linha é a da água. Água sólida, aumento de pressão, ela fica líquida. Ó. Então, ó, vou fazer uma linha reta aqui com a minha caneta. Ó.
água sai do estado sólido, aumentei a pressão, vai para o estado líquido. Agora, se eu tiver óleo de soja líquido e eu aumentar a pressão, ele vai para o estado sólido. Lembrando que essa linha aqui, ó, da substância genérica, aqui estaria marrom para todas as outras substâncias. Então, todas as outras substâncias, quando elas estão líquidas e você aumenta a pressão, ela sai do líquido, cruza aqui a linha de coexistência de fase e vai para o estado sólido. A água, se ela está líquida, por exemplo, aqui ou aqui, e você aumenta a pressão, ela não vai para o estado sólido porque essa curva ela é inclinada. Então vamos pensar nessa situação aqui, bem na pontinha da caneta. Água líquida. Aumentei a pressão, não vai ficar sólida. Qualquer outra substância líquida, aumentei a pressão, vai ficar sólida. Então isso justifica essa inclinação diferente para a água, explica o comportamento anômalo da água. E a água pode sublimar? Sim, né? Aqui só para a gente terminar, a sublimação em pressão ambiente, por exemplo, o gelo seco só sublima em temperatura ambiente, porque a pressão do ponto triplo dele, essa daqui, é maior do que a pressão ambiente em uma atmosfera. Então, a pressão do ponto triplo é maior que a pressão atmosférica. Então, para o gelo seco, uma atmosfera está aqui embaixo. Aí ele fica sólido, se você aquece, ele vai para o vapor. A água, ela não tem isso daqui. O ponto triplo da água não é maior do que a pressão ambiente. O ponto triplo, a pressão do ponto triplo da água é menor do que a pressão ambiente. Então, uma atmosfera para a água está aqui. Se você aquecer gelo, ele funde, né? Ele derrete e vai para o líquido. Se você pegar água e reduzir ela, colocar ela numa condição de pressão reduzida, você consegue pegar um cubo de gelo e sublimar em vapor de água. Então tem como sublimar qualquer substância se você tiver o sólido em pressões reduzidas para você vir aqui por baixo e não passar pelo líquido. Beleza? Olha que difícil. Novamente, isso daqui é um resumo, é um mapa, né? Se você está iniciante, de novo, isso aqui é para você entender os termos. Se você já está ali no intermediário, é para você revisar o que você já estudou. Avançados, né? É pegar alguma coisa aqui, alguma lacuna que está faltando. E principalmente para o pessoal iniciante, ó, recomendo fortemente ir com calma e ver a aula 22 e 23 da minha playlist. Beleza? Vamos para o próximo gráfico. Eu vou dar alguns zooms aqui só para, né, devia ter dado esse zoom ao longo da aula. Beleza, tranquilo. Então tá aqui. Olha a aula 22, né? Gás não condensa em líquido por aumento de pressão. Ó, legal, hein? Beleza.